Bom dia a todos, aos presentes e aos ouvintes pela internet, né? Quem está online. Bem-vindos à tertúlia matinal número 309. Hoje é dia 7 de agosto de 2022. Eu me chamo Júlio Almeida e o tema de hoje é a autocompreensão ideativa. Na verdade, assim, esse tema... O que eu gostaria de falar mesmo, desde o início, era o esforço de intercompreensão ideativa. Mas daí, pegando feedback com algumas pessoas, eu vi que ficaria muito específico, ia ficar muito, não sei se ia dar margem para tanta uma apresentação e tal. E aí eu recebi um feedback para, de repente, falar sobre a intercompreensão. Seria um assunto importante, relevante, só que daí ficaria amplo demais. O esforço pela intercompreensão ia ficar específico e o intercompreensão ia ficar amplo, porque a intercompreensão envolve você compreender questão de comportamento, escolhas, emoções, é um contexto muito amplo. Então eu mantive aqui essa ideia da intercompreensão ideativa e também não ideológica, porque eu não queria puxar demais para essa questão de ideologia, política, que aí já a gente sabe que as discussões são bem acaloradas. Então, a ideia é que ideativa. Por quê? Porque se refere aos pensamentos, às ideias, à maneira como as pessoas pensam. Em termos aqui da especialidade, eu também tinha várias opções para classificar esse tema. Eu escolhi intercompreensiologia, mas a gente poderia ter classificado em mental-somatologia, empatiologia, interpretaciologia ou comunicologia, enfim. Aí fica a critério de cada um. Um outro ponto para especificar aqui o tema é assim, o meu foco é muito mais aqui a nossa realidade, a experiência que a gente tem aqui, intermissivistas, dentro da Conscienciologia. Mas, é claro, a intercompreensão ideativa ela se aplica a todas as áreas, a diversos setores da vida. Até porque a gente tem um tempo aqui para falar, não adianta a gente querer expandir demais. Outra questão, em relação à definição. Eu vou ler a definição já, É bom? Para já ter como ponto de partida, ficar claro para todo mundo o que eu estou me referindo com esse assunto. A intercompreensão ideativa é o ato ou efeito de a consciência lúcida aplicar a vontade, a intenção, o discernimento e a comunicação pessoal no esforço de interpretar e entender pacificamente da maneira mais fidedigna possível, a máxima integridade da ideia expressa pela outra pessoa, seja escrita ou falada, O interlocutor ou compassageiro evolutivo, colocando-se na posição de amparador, agente aperfeiçoador, e não na posição de assediador, adversário ou desafeto, que é mais o agente beligerante. Antes de eu começar a abordar o conteúdo aqui do tema especificamente, eu queria fazer uma contextualização da escolha do tema, e da minha participação aqui. Eu cheguei aqui em Foz em 2002. Já estou aqui há 20 anos, já tive a oportunidade de voluntariar diversas ICs, tive a oportunidade de lançar 3 livros já, para quem não me conhece, vou me apresentando, Qualificações da Consciência, em 2005, Qualificação Autoral, em 2013, e o Qualificação Assistencial, 2021. Acho que foi ano passado, início do ano passado. E estamos aqui. Desde o início da tertúlia matinal nesse formato, eu já tinha sido convidado, acho que na época o coordenador era o professor Alexandre Zaslavski, eu já tinha sido convidado várias vezes para vir. Mas, por estar priorizando outras coisas, escrita e diversos outros fatores, eu acabei não vindo. Então eu demorei 309 tertúlias matinais para eu vir. E eu nem vou falar da enciclopédia, Verbete da enciclopédia, porque esse aí, que me aguarde, eu vou chegar lá.
talvez aqui hoje abra a porteira. Aí a Isabela está cuidando aqui a questão das perguntas, quem quiser pela internet, né? Está aberto, quem quiser perguntar, opinar, fique à vontade para participar. Em relação à escolha do tema, o que aconteceu? Eu sou um frequentador assíduo do círculo mental somático. Na verdade, são 3 fatores que influenciaram a escolha desse tema. Então, um deles é a minha participação no círculo mental somático, desde o início. E mais recentemente, depois que passou a onda da pandemia, a pior parte, que ele voltou a ser presencial, e eu comecei a observar, começou a me chamar a atenção essa questão da intercompreensão, porque no círculo mental somático tem bastante debate, bastante interlocução, bastante troca de ideias, e eu comecei a observar isso, um falava uma coisa, outro entendia outra, eu falava uma coisa, a outra pessoa respondia algo totalmente nada a ver com o que eu tinha falado, o inverso também acontecia, porque às vezes eu revejo o círculo mental somático, depois que ele passou, e aí às vezes eu vejo assim, a pessoa falou uma coisa, eu dei minha opinião, e eu olhava assim, poxa, mas isso que eu falei não tem nada a ver com o que o cara estava falando. Então eu vi que essa dificuldade, né, da comunicação, que aliás é a origem de muitos problemas, né? Tanto de relacionamento, casal, família, trabalho, em tudo. Então ali eu já comecei a guardar algum material, algumas anotações, algumas observações, eu comecei a acumular ali. Somando-se a isso, a gente vive uma época de polarização política em que os debates eles são muito acalorados, muitas vezes agressivo e com evidente falta de compreensão ideativa. Mas assim, escrachado, não precisa nem fazer muito esforço para ver. Uma pessoa fala A, a outra entende B e já reage de maneira desproporcional, de maneira agressiva. Então, também isso também contribuiu para escolher esse tema. E o terceiro fator, que é algo que eu já penso há mais tempo, que é o seguinte, aqui na nossa realidade da Conscienciologia. O professor Valdo, ele era o pilar, né? O líder intelectual da Conscienciologia. Até coloquei algumas expressões aqui no paper. Líder intelectual, mediador de consensos, aglutinador interlocutório, condutor verponológico. Isso aqui está tudo ali no paper, essas expressões. E ele, sem dúvida nenhuma, tinha essa liderança intelectual por N razões, né? O gap de experiência, de conhecimento que ele tinha, a liderança, ele propôs a Conscienciologia. Então ele era essa locomotiva intelectual. E muitos debates, muitas dúvidas, muitas questões paravam nele, né, digamos assim. Ele sustentava os processos de consenso de muitos temas, a maioria deles. Com a ausência do professor Valdo, a gente não temos mais essa figura. Então, o que nos resta? Nos resta nós desenvolvermos essa capacidade que aí eu estou chamando de neodebatologia. É como se a gente pudesse dizer assim, que a Conscienciologia tinha um tipo, uma categoria, uma qualidade de debate até a dessoma do professor Valdo. Depois da dessoma do professor Valdo, a gente entra numa outra fase dos debates, onde nós mesmos temos que chegar a esses aspectos que eu falei aqui, aos consensos, a liderança intelectual ela fica diluída e nós vamos ser os condutores das verpons. Não é mais centrado no professor Valdo. E, obviamente, para a gente se desenvolver nisso, a gente precisa da intercompreensão ideativa, que é por onde tudo começa, que é a base, a essência do debate científico. Como que eu vou refutar algo ou aperfeiçoar algo se eu nem entendi aquilo direito? Se eu nem sei completamente o que a pessoa está falando, as premissas dela, a fundamentação dela.
Então, basicamente, esses três fatores é que influenciaram para eu escolher esse tema da intercompreensão ideativa. Aqui no paper, que as pessoas têm acesso ali no próprio site do Tertuliário, no YouTube também, eu começo apresentando algumas citações, 10 citações que elas funcionam como um estímulo à reflexão, né, sobre esse tema, como um aperitivo. Eu tinha feito 30, eu tinha colhido 30 citações que estão relacionadas a esse tema. Mas aí eu pensei assim, 30 é demais. Eu tirei 20 e deixei 10 e distribuí algumas ao longo do artigo que vocês vão ver, né? São 7 páginas, parece muito, mas você começa a ler, dá para ver que está escrito de uma forma sintética, clara, tranquila, não tem problema nenhum. Eu gostaria de destacar algumas dessas citações que eu acho importantes nesse tema. A primeira seria aquela número 4. Número 4, na página 2, citação número 4. A maioria de nós não ouve com a intenção de entender. Nós ouvimos com a intenção de responder. Esse é um ponto que atrapalha muito a nossa capacidade de compreender o outro. E tem outra também que eu acho bem interessante, que é a última ali, suportar. Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas isso aqui expressa um sentimento, uma condição de que alcança muitas pessoas, né? Enfim, tem várias citações aqui interessantes. Tem uma que eu estou procurando. Ah, tá, achei. Era essa que eu estava procurando aqui, estava querendo achar. A número 2, coragem. É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir. Essas ideias, elas revelam uma dificuldade que nós temos disso, né? Por mais que pareça tão óbvio, mas nós temos uma dificuldade de ouvir o outro, de compreender o outro, de aceitar o pensamento diferente do outro. Parece tão óbvio dizer isso, todo mundo sabe, mas como é difícil colocar na prática. Esse é um dos nossos desafios. Então, dando sequência aqui no paper, eu tentei dividir esse processo da intercompreensão ideativa em 7 componentes ou 7 aspectos para a gente estar podendo qualificar. Que é aceitação, acolhimento, conscienciometria, esforço, interpretação, verificação e o feedback. Que, na verdade, ali no texto está discordância, mas é feedback. Isso tudo está no paper. Eu vou falar rapidamente de cada um. O primeiro, aceitação, que poderia ser também autoconsciência. Então, em termos de intercompreensão, o processo começa dentro da gente. É subjetivo, é intraconsciencial. Se eu já tenho uma ideia, uma convicção de que eu sei mais do que os outros, ou de que fulano é burro, ou de que só existe uma forma certa de pensar determinado tema, eu já me coloco mais distante da intercompreensão. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar, entender, ter autoconsciência de alguns aspectos. Eu listei aqui 6, vou falar de 2. O número 1, que é as inúmeras possibilidades de conhecimento. Imagina, gente, se na psicologia, que é cérebro, que é soma, nós já temos aí, sei lá, pelo menos 10 escolas, 10 correntes, 10 linhas de pensamento, com 10 visões diferentes do ser humano, do funcionamento do nosso lado psicológico.
Imagine a consciência, que é poliédrica, extremamente complexa. Imagina a evolução. Se a gente colocar o paradigma consciencial, em termos de análise do conhecimento, tudo extrapola. Então, tudo é possível. Então, a partir do momento que a gente tem essa concepção de que tudo é possível, a gente já fica um pouco mais aberto para as possibilidades. E não fechado, muito convicto, com crenças muito arraigadas sobre o que é o certo, o que é o errado, a verdade e a mentira. Eu vou trazer depois exemplos aqui para ficar mais prático e a gente entender de uma maneira mais prática isso que eu estou falando. E o segundo ponto aqui no item da aceitação é a diversidade. Isso é uma outra também questão, uma outra dificuldade que a gente tem, que é entender que cada cérebro é uma forma de raciocinar diferente. As pessoas têm maneiras diferentes de entender, de interpretar os fatos. E o fato de serem diferentes não significa que uma está certa e outra está errada. Ou que uma é melhor e que outra é pior. Não necessariamente. Às vezes são visões diferentes. Se eu já parto da premissa que a minha ideia é melhor, que a minha ideia é a correta e que só a minha ideia deve prevalecer, acabou a intercompreensão. Eu já não escuto mais ninguém. E isso é totalmente anticientífico. Se a gente tem uma proposta de ser ciência, como que a gente não vai procurar entender a ideia do outro? Eu até coloquei um questionamento aqui, né? A gente fala muito de Estado mundial. Mas como que a gente vai chegar no Estado mundial se a gente não tem a mínima paciência, abertura, tolerância a compreender a ideia do outro que é diferente da minha? Então, todos esses pontos, entre outros, estão inseridos nesse primeiro item aqui da aceitação. É aceitar a amplitude das possibilidades de intelecção, de entendimento da realidade, de interpretação da realidade. O professor Waldo, ele deu a visão dele da consciência da evolução. Mas não significa que a visão que ele deu, o viés que ele deu, a interpretação que ele deu, seja o único e definitivo. E que a gente tem que ficar batendo nessa tecla, repetindo isso e reforçando isso ad eterno. Então a gente tem que entender isso aí, para a gente entrar na intercompreensão. Segundo item, acolhimento. Esse é muito importante. Agora, existe vamos botar assim, eu estava lendo aqui, existem dois tipos pelo menos dois tipos de acolhimento, né? Uma coisa é você acolher as pessoas para elas expressarem as suas ideias, os seus pensamentos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista organizacional. Então, por exemplo, o tertuliário é um local de acolhimento de ideias diferentes, certo? Ele foi feito para isso, ele foi feito para o debate, ele foi feito para as pessoas trazerem suas visões, as suas experiências aqui. Então, isso é uma coisa. A conscienciologia, ela está repleta de espaços para isso. Para as pessoas virem apresentar aqui, por exemplo, tertúlia matinal, círculo mental somático, as tertúlias habituais que tem à tarde, enfim. Mas existe um outro tipo de acolhimento que é o patrocinado pelas consciências. Então, por exemplo, eu estou aqui ministrando essa aula. Aí tem algumas pessoas aqui, eu tenho que ter um mínimo de acolhimento. A palavra da Michele, da Isabela, da Terezinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente ter estruturas concretas, espaços, milhões de espaços para as pessoas trazerem as suas ideias, se quem está na liderança do debate ou da interlocução não tiver esse acolhimento de dar o espaço e oportunizar as pessoas a expressarem as suas opiniões e as suas ideias. Aí aqui no acolhimento eu coloquei aqui alguns
alguns exemplos, né? Alguns escuta, tempo, espaço, valorização. E aí depois a gente pode ir aprofundando conforme as pessoas mandarem suas questões lá. Vocês também, né? Não é só para a internet. Terceiro item, conscienciometria. Eu vejo que esse é um item importante, um dos mais importantes. Isso aqui também poderia, em vez de conscienciometria, poderia também ser chamado de empatia. Que é a gente contextualizar a pessoa com quem a gente está debatendo, ou dialogando, ou discutindo. Nós temos que ter essa contextualização. Então, por exemplo, eu não posso chegar e rebater uma ideia de maneira abrupta ou precipitada, por exemplo, de um inversor que de repente está chegando aí, tem 3 meses de conscienciologia, a pessoa está chegando, está aprendendo, e aí eu vou lá e tenho uma determinada postura. A gente tem que ter uma adequação ao contexto do interlocutor. Isso eu aprendi muito atendendo no consultório. Os psicólogos vão entender o que eu estou falando. Cada pessoa é um universo, é um micro-universo instigante, rico de experiências e com peculiaridades ideativas muito específicas. Então, isso exige de nós uma adequação, uma empatia de avaliar esse contexto. Então, eu até dei um exemplo aqui, eu coloquei holoempatia, depois eu posso até explicar o que é isso aí. Então, eu coloco aqui, ó. A intercompreensão ideativa, quando avançada, vai além do entendimento restrito das ideias sobre assuntos teóricos ou externos à vida humana. Ou seja, o foco muito na ideia. Embora a intercompreensão seja ideativa das ideias, nós não podemos ser assim e ver só a questão da ideia. Nós temos que ter, né, uma visão de conjunto, uma cosmovisão. Requer a holoempatia, que engloba a estrutura intraconsciencial e o contexto holopensênico do interlocutor, incluindo, por exemplo, o nível de cognição, a intelectualidade, a faixa etária, a experiência de vida, as influências culturais e ideológicas, o que ela pensa sobre si e até sobre você. Aqui são só alguns exemplos de variáveis para a gente considerar na hora de fazer a nossa interlocução, para a gente compreender aquela consciência. Essa questão da holoempatia, só para explicar, atualmente tem vários prefixos aí da empatia, né? Eu vi a Adriana falando sobre empatia evolutiva, né? Aí tem o pessoal também que tem falado sobre a paraempatia. Eu já ouvi aí nas tertúlias o pessoal usando essa paraempatia. E aqui no meu livro, Qualificação Assistencial, eu falo de 3 empatias diferentes. A ortoempatia, a holoempatia e a cosmoempatia. Eu vou explicar rapidamente, porque eu acho que tem a ver com esse assunto. Tem muito a ver com esse assunto que a gente está falando. A ortoempatia. A ortoempatia, que também já... Eu não sei se eu acho que alguém apresentou um verbete sobre isso. Ou um artigo ao congresso, alguém que na comunidade já falou sobre isso. Orto, correto, retidão, maduro, e não uma empatia muito do emocionalismo, aquela coisa muito afetiva, sem discernimento, aquela coisa sem senso crítico. Então, a ortoempatia, ela tem uma visão de conjunto maior sobre as consequências daquilo que eu estou intervindo na pessoa, né? Das minhas ações, das minhas influências sobre aquela pessoa. Ela é muito maior que essa empatia comum que as pessoas falam na SOCIM de um modo geral. A holoempatia é uma empatia holossomática. Não adianta eu apenas sentir o que o outro está sentindo, que refere-se mais à questão do psicossoma, né? Mas e as energias daquela pessoa? E o mental soma, as ideias daquela pessoa? E o soma,
A empatia é relacionada ao soma também. As pessoas acham que é só sentimento. Não, vou dar um exemplo. Você está conversando com uma pessoa, eu, por exemplo, quando estou atendendo um paciente, e noto que o paciente se vira para cá, se vira para lá e tal. A minha empatia, ela já diz, ó, essa pessoa está se sentindo desconfortável de alguma forma. E aí, imediatamente, eu já chego e digo para ela, a cadeira, algum problema na cadeira, entende? Então, essa empatia da dor física do outro também. Aí é um exemplo mais hard. Quando eu dava aula nos cursos de enfermagem, eu dizia muito isso. A gente tem que ter essa empatia relacionada não só aos sentimentos, às emoções do outro, mas também à dor. E a empatia também é para o lado bom, né? Não é só para coisa negativa. Mas, enfim, acho que deu para entender, né? A empatia ela é mais global, ela é holossomática. E a cosmoempatia. O que seria essa cosmoempatia? Cosmoempatia, vamos pensar nesses tiranos, ditadores que a gente teve, vários na história da humanidade. Vocês acham que eles não tinham empatia nenhuma? Será que um sociopata ele não tem empatia nenhuma? É zero. Se você for estudar, você vai ver que eles têm uma empatia, mas o problema é que essa empatia deles é uma empatia mais seletiva, momentânea, circunstancial. Às vezes o cara lá, qualquer ditador desses aí famosos, não vou citar o nome porque eu sei que depois no YouTube o algoritmo não gosta. O cara às vezes gostava da sobrinha, né? Ou tinha o cachorrinho, que ficou muito triste quando o cachorrinho morreu, ou a esposa, enfim, eles têm uma empatia. Mas ela é muito sectária, ela é específica, ela é seletiva. Eles não têm uma cosmoempatia. Eles não pensam na coletividade. Então, a ideia desse conceito de cosmoempatia é isso. É uma empatia mais globalizadora, mais policármica, relacionada às coletividades. Porque, veja bem, o que é o guia cego? O guia amaurótico, perdão. É o guia amaurótico. Ele tem uma empatia seletiva. Ele ajuda fulano, beltrano, e eu nem quero saber as consequências dessa ajuda que eu estou dando para fulano, ciclano. Se alguém se prejudicasse, mais adiante trouxer algum problema, não me interessa. Eu quero resolver, ajudar no imediatismo. Essa e aquela consciência. Ok? Então, aí a questão da conscienciometria, de modo geral, é isso. É fazer essa leitura do contexto do meu interlocutor. Não adianta eu simplesmente ir lá com tudo, com o TACAP, na minha refutação ou na minha discordância. O outro tópico é o esforço de intercompreensão. E aí esse que é seu tema central. Porque esse aqui é muito intraconsciencial. É muito intraconsciencial. E aí entra uma questão que é o seguinte: o quanto a gente se esforça para entender e compreender o outro. Esse não é um esforço cerebelar. Esse é um esforço intraconsciencial. Então, por exemplo, a pessoa que está me assistindo, ela está se esforçando para me entender ou não? Ou já quer tudo ali, tá, para não gostei disso aí, não concordo. Vamos lá, vamos ver o que o cara lá está tentando falar. Vamos ver qual é a mensagem que o cara está tentando. Aí entra todos os elementos anteriores, a empatia, a consciência, né, tu ter o acolhimento, a aceitação, todos esses elementos eles vêm junto e vão chegar no esforço. Vão chegar no esforço de, puxa, mas deixa eu ver o que a Isabela falou. Então, antes de eu chegar já e pá, não, tá errado, isso é bobagem. Eu já vou, opa, peraí. O que a Isabela está tentando falar? Acho que é isso. Pô, ela veio lá de Curitiba, de repente ela está considerando esse contexto cultural e tal. Entende? Então, eu vejo assim, a gente fala muito de ortopensenidade, megafraternidade, evolução, e tem coisas que são fundamentos que a gente acaba atropelando e não colocando em prática. A teática.
Então, esse esforço, eu coloquei alguns tópicos aqui. E aí, qualquer questão, as pessoas podem depois perguntar. Aí depois vem a interpretação propriamente dita, e aqui é um universo de coisas, é um mundo de coisas. Eu separei alguns, não sei se depois vai dar tempo. Eu tenho alguns exemplos de distorções na interpretação aqui no paper, que são pertinentes mais aqui à nossa realidade, mas eu tenho alguns também que eu vi na internet, que saíram nas notícias e tal, que na SOCIM de modo geral, que mostra a nossa dificuldade de interpretação gigantesca. Gigantesca. Eu vou citar um exemplo agora, depois eu posso citar outros. Que, aliás, foi das casuísticas que reforçou a ideia de eu falar sobre a intercompreensão. Teve uma postagem recente que eu vi na internet, acho que foi no Face, de uma foto do Tom Cruise. Teve assim, milhões de curtidas e compartilhamentos. Ele caminhando, teve o evento de lançamento do filme, do último filme dele, e o helicóptero atrás. E ele caminhando, saindo do helicóptero. E aí uma pessoa fez a postagem, olha só, o Tom Cruise chegou pilotando o helicóptero dele no evento de Cannes lá, não sei o que, coisa é o máximo e tal, um monte de curtida, um monte de comentário. Eu falei assim, quero dar uma olhada nesses comentários, porque eu gosto de ver os comentários. Ali nos comentários, às vezes, é mais rico do que a própria reportagem. Aí eu comecei ali, daqui a pouco eu vi várias respostas, né? Aí fui ver o que aconteceu aqui. Um carinha chegou e postou assim, pessoal, ele foi super cuidadoso. Pessoal, eu não quero afrontar ninguém, nem ser estraga prazeres. Mas no mesmo dia, no mesmo veículo que divulgou essa reportagem, tem as fotos dele chegando no mesmo helicóptero, no mesmo dia, com a mesma roupa, no banco de trás do helicóptero. Ele não chegou pilotando. Essa foto provavelmente foi tirada depois que ele já desceu do helicóptero, estava caminhando, alguém tirou a foto. Para quê? O cara foi linchado. Porque se tu não sabe que ele é piloto, sai daqui. E não sei o que, tu tá louco? Vai te informar. Ele é piloto, ele pilotou os aviões no filme. E não sei o que. Mas é uma enxurrada de crítica. Aí depois vem ele de novo. Pessoal, tranquilo, eu não estou aqui para questionar nada. Eu estou dizendo o seguinte, que se vocês forem olhar a reportagem completa, vocês vão ver que ele não chegou pilotando. Ele chegou como passageiro. Enfim, isso me chamou muita atenção. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm mais compromisso com os fatos da realidade. Cada vez mais, as pessoas não posso generalizar, né? Está muito mais uma coisa emocional do que eu quero que seja. Eu quero que seja isso e pronto. E todo mundo que der o contra vai levar pedrada. Que é essa cultura do cancelamento. Tem mais recente também, o do Caio Castro, tem que citar, em que ele faz uma frase que, veja bem, eu não vou entrar aqui no mérito, se eu concordo ou não concordo com ele, não é a questão é de interpretação. E ele fala assim, mais ou menos assim, não tenho problema nenhum em pagar quando eu saio com alguém, mas o que me incomoda é ter que pagar. Mais ou menos assim que ele falou. Na verdade, ele não se expressou da maneira mais clara. O que ele quis dizer é o seguinte, não tem problema nenhum em pagar, mas me incomoda quando eu sou obrigado a pagar. Ou seja, ele expressou um sentimento dele. Mesma coisa que eu disse aqui, olha, eu adoro vir aqui apresentar aqui no tertuliário, mas me incomoda um pouco ter que levantar cedo para vir. Uma experiência subjetiva dele, expressou isso. Deu um auê esse negócio dele. Pessoal detonando, criticando de tudo que a gente... Eu vi vídeos assim de pessoas... Olha, então essa é a nossa realidade atual. E a gente aqui dentro da comunidade, a gente acaba... Essa onda conflitiva acaba tendo os respingos aqui entre nós. Nós somos seres humanos também. A gente faz parte da SOCIM. Tanto essas discussões de redes sociais,
quanto às discussões políticas. Eu nem vou entrar nas discussões políticas, daí é muito fácil encontrar as distorções, os problemas de incompreensão. São muitos. É muito desequilíbrio, é muita insanidade. E traz um conflito muito grande. Então, pulando, né? Eu não sei se manda a vez. Júlio, bom dia. Bom dia. Nossos amigos aqui, os teletertulianos matinais, já chegam com algumas considerações, alguns questionamentos. E logo depois, logo após, pessoal, fazer essa rodada aqui no chat, a turma que está presencialmente, fique muito à vontade para pegar o microfone e interagir e contribuir conosco. O William mandou pergunta aí, meu amigo William Floriano. Ainda não. Ele falou que ia mandar, eu disse que eu ia cobrar. Falei, não, aqui, ó, William, manda. A Áurea coloca o seguinte para nós, um comentário, e você fique muito à vontade para dar seguimento ou não, tá, Júlio? É um comentário, uma afirmação. Que numa escutatória qualificada, eu preciso ter consciência da minha condição de classe para mantê-la sob controle. Senão, ficarei no papel de julgador carimbador. A empatia vai para o brejo. Ela fala de Minas Gerais. Aí é um tema interessante, assim, da escutatória. Na verdade, essa palavra acho que ela nem existe, né? Mas foi usada algumas vezes, a escutatória. Trazendo para a nossa realidade, tá? Aqui da conscienciologia. Nós somos meio que treinados. Quem estuda conscienciologia, os mais veteranos, enfim, a pessoa que chega na conscienciologia, um dos nossos valores é fazer assistência. Ok? Talvez o principal, talvez o fundamento. E a técnica principal de fazer assistência é pela TARES. A gente faz a TARES de diferentes formas, mas é a TARES. Então a gente tem nós somos meio que treinados, eu estou usando a palavra treinados, não sei se ela é a palavra ideal, para falar, para transmitir a Verpom, para fazer o esclarecimento. Mas nós, ao meu ver, tá? Ninguém precisa concordar comigo, mas nós somos pouco treinados na parte da escutatória, ao meu ver. Eu estou generalizando, tá? Por exemplo, dentro da OIC, provavelmente os consciencioterapeutas têm um preparo maior para a escutatória, dependendo da área. Mas aqui, em termos da nossa ferramenta principal, a docência e o convívio entre nós, a gente tem muito essa coisa, não tem que fazer a TARES, tem que fazer o esclarecimento. E com o tempo isso ganha uma carga muito unidirecional, monodirecional. Então eu estou aqui, estou fazendo a TARES para vocês. E a gente sabe que isso não é real. Isso é uma fantasia. Aí quem quer se enganar, se engane, mas não é assim. Tanto é que o professor Val deixou bem claro o conceito de interassistência. Inter é mão dupla. Eu estou ajudando você e você está me ajudando. Então a gente tem que ter essa consciência. Agora, para o outro poder me ajudar, eu estou aqui falando. Para eu poder ser ajudado por vocês, eu tenho que ter uma abertura. E o principal símbolo, digamos assim, da abertura é a escuta. E eu vou ir num ponto mais nevrálgico, tá? Eu vou num ponto mais nevrálgico e não adianta, vou falar que ninguém precisa concordar comigo. O professor Valdo Vieira não foi um bom exemplo para a gente nesse aspecto. O professor Valdo, nas interlocuções dele, todo mundo sabe disso, todo mundo. Ele tinha aquela... de cortar as pessoas às vezes. A pessoa estava falando uma coisa, ele ia e tesourava. Eu entendo ele. O gap de experiência, conhecimento, o taquipsiquismo dele, e já ouvi aquelas perguntas, às vezes aquelas falas ao longo da vida dele 200 vezes. Então eu entendo que muitas vezes ele cortava para não se prolongar, para não se alongar, enfim. Mas o problema é o seguinte, a gente ter consciência disso, compreender por que ele fazia isso. E não simplesmente, de repente, como eu vejo às vezes, copiá-lo. Reproduzir. Nós somos, o ser humano, nós somos... Isso aí a pedagogia ensina, a biologia também. Nós somos muito repetidores. A gente absorve os comportamentos, a gente começa a ver. Repetição. Se eu vim aqui todo domingo e falar a palavra, sei lá, abóbora, daqui a pouco as pessoas estão falando abóbora muito frequentemente. Nós temos isso meio instintivo. Então a gente tem que ter um discernimento, e aí entra a admiração, discordância, de saber que ninguém
nenhum pré-serenão aqui, ninguém é um exemplo, bom exemplo em 100% em tudo. Os comportamentos daquela pessoa. A gente tem que ter esse discernimento. Poxa, adoro a Michele, minha amigona de muito tempo. Admiro essa qualidade nela, essa e aquela. Mas aquele comportamento dela ali não está correto e eu não vou repeti-lo. Então, às vezes, o professor Valdo ele era veemente na hora de explicar alguma coisa, de fazer um desassédio e tal. Aí a galera começa a querer se ver, bater na mesa e não sei o quê. Mas, gente, nós temos que entender que o professor Valdo ele tinha um gap de experiência, de conhecimento, de parapsiquismo. Nós aqui somos todos mais ou menos parecidos. Então, a gente tem que compreender esses determinados comportamentos nele. Agora, a gente repetir só porque ele fazia, isso aí mostra para mim, no meu ponto de ver, uma imaturidade e que reproduz a incompreensão entre as pessoas. Júlio, há pouco você se referiu à questão da tarefa do esclarecimento e eu tomo a liberdade aqui de inverter a ordem das perguntas, mas para acolher esse comentário, que entra bem em cima do lance. O Antônio Minoro, que é o nosso amigo aqui, que nos ajuda demais nas transmissões da Tertúlia Matinal, ele coloca: poderia expandir a questão da intercompreensão e atares? Vejo que, mesmo entendendo o outro, é necessário esclarecer erros de entendimento. Tá, mas aí que tá, são duas coisas diferentes. Aí que tá, isso que a gente tem que aprender a distinguir as coisas. Eu preciso compreender, não significa que eu vou concordar com aquela pessoa. Não significa que eu não posso contestar aquela pessoa. Não significa que eu não possa discordar daquela pessoa. Compreender é você conseguir absorver, entender, assimilar aquilo que a outra pessoa está trazendo para você em termos de ideia. Estou falando de intercompreensão ideativa. As ideias. Eu tenho que entender. Então, por exemplo, a Michele fala um negócio ali agora. E eu já respondo para ela: não, Michele, isso aqui... Não, peraí, será que eu entendi bem o que ela está querendo dizer? Então, essa questão que está falando aí de intercompreensão em atares, eu acho assim, ó. Para a gente fazer atares, como é que eu vou fazer atares? Existem aspectos da atares que são universais. Por exemplo, vou ensinar a cosmoética. Vou falar sobre a cosmoética. Sobre a Proex, alguns conceitos da Conscienciologia. Outra coisa é aquela atares que ela é sobre uma demanda. Algo que a outra pessoa está fazendo, algum pensamento dela. Para eu fazer essa atares de conceitos, beleza, eu posso dominar aquele conceito. Eu posso dominar aquele conceito, saber tudo sobre cosmoética e transmitir. Ok. Mas quando eu quero fazer uma atares embasada numa demanda do meu interlocutor, como é que eu vou fazer um esclarecimento de algo que eu não compreendi direito? Como é que eu vou ajudar um paciente meu se eu nem sei o que ele tem, por que ele tem, o que mantém o que ele tem e quais são as ferramentas que ele tem para superar, para lidar com o problema que ele tem? Então a intercompreensão ela vem antes da atares. A ideativa. Júlio, só queria comentar um negócio rapidinho que você falou aí. Quando você trata dessa questão de tares, né? Você falou da conscienciologia ali, a gente está treinado, né? Você usou esse termo a falar. Eu penso que um ponto aí que o Valdo usava bem, né? Apesar de algumas questões que você trouxe, é a questão da energia, né? A leitura energética, que eu acho que é o diferencial nosso para a SOCIM, né? Então, a gente conseguir ler o que está além. E aí, as ideias também vêm energeticamente para a gente. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente... Eu compreendi bem o que você disse, eu concordo. Para a gente considerar, né, nesse processo todo. Mas eu queria fazer um contraponto ao que você falou. Um contraponto, que é o seguinte. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a pessoa faz uma leitura energética, que na verdade é uma pseudo-leitura energética. Então, às vezes a pessoa ela se sentiu incomodada com alguma coisa dela e ela interpreta isso como uma energia do outro.
Então, até esses tempos no Círculo Mental Somático, a gente falou sobre isso, né? Uma experiência que eu tive. Que a gente estava num grupo de pessoas, fora daqui, mas era um grupo de pessoas da Conscienciologia. A gente estava, né, em grupo conversando algumas coisas e alguém não é exatamente uma heterocrítica, mas ela apontou algo que poderia ser melhorado ali na questão que a gente estava conversando. Imediatamente uma outra pessoa falou, não, pessoal, calma, olha o campo, pessoal, vamos manter a energia aqui. Então, nada a ver, a pessoa fez uma sugestão de melhoria ali do trabalho que a gente estava fazendo, de boas, algo realmente óbvio ali para a gente. Mas essa pessoa provavelmente se incomodou com aquela mudança. E aí ela devolve essa. Não, pessoal, vamos manter a energia aqui, vamos manter o campo positivo, a energia positiva. Supostamente ela percebeu que a energia ficou negativa. Entende? Então, não lidou bem, né? Oi? Porque eu acho que daí entra a questão do autoconhecimento. Exatamente. Você conseguir sentir, peraí, deixa eu observar, né? O que está acontecendo comigo? Isso é difícil. É né? difícil. Então, essa questão da intercompreensão, aí tu vê como a gente está longe da intercompreensão. Porque para a gente chegar na intercompreensão, a gente tem que ter uma pacificação íntima, tem que ter um mínimo de equilíbrio, a gente tem que estar bem resolvido com a gente para a gente poder entender, compreender o outro. E não sair atropelando, não, tem que fazer tais. Tem que fazer impactoterapia. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive, e eu já falei no Círculo Mental Somático, e foi uma grande lição para mim, em que eu tinha lá o meu relacionamento com a moça, e a gente tinha tido um pequeno desentendimento, e a moça foi conversar com o professor Valdo, chorando. E eu estava ali no calor da discussão, cheguei lá junto, e o professor Valdo chegou e virou para mim e falou, o que está vendo, Júlio? O que está acontecendo aí entre vocês? Aí eu falei, não, é porque ela é isso, aquilo. Eu cheguei, isso é autocorrupção, lembra? Eu falei isso. Porque ela é uma autocorrupta. O professor Valdo olhou para mim assim, sabe aquele olhar assim que... Ele falou tudo com o olhar. Ele só deu uma balançada na cabeça assim para mim. Pronto, terminou a conversa, voltei. No outro dia, quando eu desci no holociclo de manhã, que eu trabalhava lá todo dia com ele falou, Júlio, vem cá que eu quero conversar contigo. Daí ele me falou isso, que a gente tem que ter uma sensibilidade de ver o momento do outro. Não interessa quem é a pessoa, se é intermissivista, se não é, se é minha esposa, se é um estranho, se é o porteiro. Nós temos que ter esse discernimento. A pessoa está ali chorando. Se é drama dela, não compete a mim, eu não sei. Ela está ali vulnerável, com determinados problemas. Aí eu chego, porque isso é autocorrupção. Tem muita gente que acha, naquela época, eu achava que isso era TARES, que isso era assistência, que isso era impactoterapia, que aquilo ia desassediar a pessoa. E o efeito pode ser totalmente inverso. A pessoa sair dali e se jogar da ponte. Temos que falar as verdades. Ô, Júlio, isso me faz lembrar também um tema do Círculo Mental Somático, que foi a pseudotares. Para mim fica muito evidente que a pseudotares ela se aproxima desse extravasar do emocionalismo. O ego ele fica tão inflado e a vontade de se aliviar e utilizar muitas vezes, né, o ouvido do outro como se fosse ali um pinico para as minhas, né, para as nossas mazelas aí pessoais. Então ter esse é muito tênue, né? O extravasar do emocionalismo, porque a TARES ela tem como característica esse processo de você incluir a figura do outro, né? Pois é. E a pseudo-TARES é o ego muito inflado, não existe espaço para o outro. O professor Valdo ele tinha uma expressão que ele dizia assim, a gente aqui é soco na cara e fratura exposta. Eu entendo por que ele está usando essa expressão, em que sentido... Ele repetiu várias vezes. Mas nem todo mundo entende. Tem gente que pega o literal. Não que a pessoa vai dar soco na cara. Mas a pessoa pega aquilo ali como uma conduta padrão. Que o padrão é eu ser duro com o outro. Dar o tacape, dar porrada. E não é assim que funciona. A gente precisa da intercompreensão. Se eu não compreendo o outro, como é que eu vou ajudar o outro? Agora, também tem, antes de seguir aqui com as perguntas... uma questão super importante, que é o papel ali das nossas reciclagens pessoais, até para compreender a maturidade ou a falta dela do grupo. Porque senão a gente acaba repetindo
exatamente o mesmo erro, aquilo que nós tanto criticamos. Você concorda? A intercompreensão ela é individual e grupal. Exatamente. Eu coloquei ali. Exatamente. Bom Então, dia. só vou complementar. Recentemente a gente teve aí uma discussão acalorada sobre aqui na comunidade, sobre a questão da vacina. A parte da vacina foi até para o Areópago e deu uma repercussão. Então a gente tem que entender o quê? Que nós estamos numa coletividade, instituições que têm responsabilidades, e nós temos que entender que muitas vezes o consenso institucional ele não vai ser de acordo com a minha opinião pessoal particular. E a gente tem que ter essa intercompreensão. A gente tem que ter essa intercompreensão, que é uma coisa que às vezes o jovem ou aquela pessoa mais rebelde, muito crítica, tem mais dificuldade. Eu quero ir contra o sistema e tal. Então vamos procurar entende primeiro, seja um conhecedor profundo daquilo que você não concorda, para ver se realmente aquilo que você não concorda, se é realmente tão ruim assim. Isso é intercompreensão ideativa. Bom dia, meus parabéns. E eu queria mencionar aqui na página 4 o item paciência. Frequentemente interpretamos mal o que o outro expressa quando não temos o mínimo de paciência e abertura mental para primeiro escutar e entender antes de responder ou reagir os feedbacks. Então, nesse item aqui, eu vi que desde que eu estou aqui me chamou muita atenção, porque a empatia, a cosmoempatia que você já trouxe desde o início e estava explicando, as sutilezas. O que eu estou aberto para perceber as sutilezas do contexto do que está acontecendo. Perfeito. Tem esse item sutileza no livro Teneps, e eu já li tantas vezes e eu retorno a ler mais vezes, porque cada vez que eu leio, eu vejo que eu estou aumentando meu nível de capacidade de compreensão. Então, nesse momento, eu concordo contigo em partes e discordo em partes sobre o professor Valdo. Por que que eu falo isso? Porque o que ele estava percebendo naquele momento que eu ou você ou qualquer pessoa falou sobre tal assunto ou trouxe novamente tal assunto, será que não tinha aquelas consciências que tinham que estar uma impactoterapia dele cortar a pessoa para ela parar de ficar batendo na mesma tecla, para ela parar, e sim, ele, naquele momento, esclarecer aquelas consciências que estavam com essa pessoa, porque senão a pessoa pega como um vício de sempre ficar batendo na... Eu sei que a gente é assim, nós humanos somos muito complexos, e nós damos, às vezes, nós em pingo d'água, então, para mim me conhecer cada vez mais, eu tinha que levar uma impactoterapia. E essas consciências, levando essa impactoterapia, foi no momento em que foi assistência. E outra coisa... Posso já responder esse, senão depois eu vou esquecer. Eu concordo plenamente contigo. Acho que realmente o professor Valdo, poxa, né, parapsiquismo dele, capacidade assistencial dele. A questão que eu estou falando é o seguinte, ele fazia isso... A gente olha, não compreende o contexto e começamos a repetir de maneira ectópica, entrópica, patológica e às vezes até assediadora. Então a pessoa senta aqui, às vezes, ela quer imitar o professor Valdo. Ela quer dar certas... A pessoa é peremptória de certa maneira. Entende? E aí depois... A gente tem que entender isso, professor Valdo. Nós, no sentido de experiência, maturidade, parapsiquismo. Então não adianta a gente só pegar o comportamento dele e começar a repetir, reproduzir. Tem que ter esse discernimento, de compreender. Concordo nessa tua colocação, plenamente. Nos entendemos, então. E outra coisa, eu coloco assim, nós percebemos a questão do amparo, num certo momento, onde nós estamos ouvindo o outro. Qual a mensagem que o amparador quer nos passar? Nós estamos com essa sutileza para perceber isso, para o que estou fazendo, o que fazer, qual o próximo passo, ou simplesmente eu teve que me calar e ouvir o outro. Então, acho que dentro desse contexto que me chama muita atenção é essa percepção, perceber o seu entorno, ver o que está acontecendo, perceber os fatos. Às vezes até o relógio, a hora, ou eu olho para o relógio, está me dando uma hora, isso está me mostrando
o que é para mim fazer é o seguinte, então tem essa sutileza que ainda nós temos que aprender, Júlio. Eu mesmo todo dia vejo que eu tenho que cada vez mais prestar mais atenção, porque o que é o parapsiquismo? É o detalhismo. E o quanto eu dou atenção para isso? Concordo contigo também. Aí tem um ponto que eu estava lembrando agora, é que sim, quem acompanha mais o círculo mental somático e deve observar que às vezes eu chego e falo assim, ó, a Terezinha deve lembrar, às vezes eu fico assim, eu pego o microfone e digo, ó, eu acho que o que fulano estava tentando dizer era isso, isso, isso. Eu já fiz mais de uma vez isso. Por quê? Porque tem uma sutileza que aí mais pertinente ao nosso tema da intercompreensão ideativa, é a sutileza que o outro não disse. Às vezes a pessoa, você está falando uma coisa, mas você não conseguiu expressar, articular direito o que você queria dizer. Então isso aí é isso é uma sensibilidade, é uma empatia do ser humano. Não adianta eu só rebater o que você falou. Às vezes você falou A, mas eu percebi que você falou, mas você está querendo dizer B. Dá para ver que você tem outras coisas que você não falou, você não conseguiu se expressar. Isso que eu escrevi aqui no verbete. Se com a gente mesmo, às vezes, a gente não consegue articular tão claro certas ideias, imagina para a gente entender o outro, na hora de comunicar com o outro. Então isso é interessante. Às vezes a pessoa está falando uma coisa aqui no círculo mental somático, a pessoa falou, eu me lembro recentemente, foi acho que o professor Alexander Steiner, ele falou, aí uma pessoa rebateu, eu disse, não, mas ele quis dizer foi outra coisa, as pessoas não entenderam bem. Aí eu peguei o microfone e falei, olha, eu acho que o Alexander estava se referindo a isso, isso, aquilo. Esse é o processo da intercompreensão. Não estou querendo dizer com isso que eu sou intercompreensível. Estou estudando porque eu também quero me desenvolver nisso. Mas essa questão da sutileza, que eu concordei contigo, é um detalhe importante. Então, a gente perceber a sutileza que muitas vezes o outro não conseguiu comunicar. E às vezes é uma coisa óbvia, se tu parar com esforço de intercompreensão. Agora, a gente não vai captar essa sutileza se a gente não se esforçar para entender o outro. Sem esforço para entender a ideia do outro, nunca vai ter intercompreensão. E é tão natural, Júlio, que às vezes a pessoa está falando uma coisa, confirmando ou falando, mencionando alguma coisa, está fazendo assim com a cabeça. Né? Está dizendo não com a cabeça e falando aquilo. Então, isso a gente tem que... no olhar... É a comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal. Você sabe que a comunicação não verbal, ela tem muito mais peso para a gente do que a comunicação verbal. Por exemplo, quer ver? Ó, um casal, tá? Vamos pegar aqui um casal. A esposa chega pro marido com os olhos brilhando, assim, com um sorriso largo e diz, eu te amo, meu amor. Aí ele faz assim, ó, também te amo. Como que ela vai reagir? Ela vai ficar, não vai gostar. E ele falou, eu te amo também. Mas a comunicação verbal dele foi de desinteresse, foi de descaso. Também te amo. Então nós levamos muito em consideração a comunicação não verbal, muitas vezes mais do que a verbal. E tem outra coisa também na comunicação. Pena que a Ana Sena não está aqui, porque ela é especialista nisso. A gente dá muito mais valor para aquilo que parece que o outro falou, e não para aquilo que ele realmente falou. Isso aí até no jornalismo o pessoal estuda. Às vezes o que conta mais é o que parece o que ele falou. E aí entra a intencionalidade do interlocutor em como que ele vai usar isso. Hoje nós vivemos uma sociedade que, por um lado, ela é muito perversa nesse sentido. Principalmente em cima de personalidades públicas. Porque hoje tudo tem um interesse por trás, questão política. Então, se o cara fala um A fora de hora, vem um grupo dos seus opositores, pega aquilo ali, maximiza e cria um auê contra aquela pessoa. Parabéns, professor Júlio, finalmente, né, uma estreia. Que a próxima possa ser verbete, sabe, que eu fico pegando o pé dele para ele escrever. O primeiro verbete. Júlio... Se eu sobreviver desse aqui... Então, aqui na página 6, você traz aqui o item da discordância ali, binômios.
E eu lembrei muito que ontem, para quem não viu, vale a pena, nós tivemos o verbete da professora Maria Eugênia. E olha a sincronicidade, né? Argumentação para direito eu lógico. vi. Muito interessante, né? Isso me chamou bastante atenção, essa sincronicidade. E ali nesse binômio, você traz o binômio da admiração e discordância, né? E o validação-contestação. Esse é Então, novo. eu sou uma pessoa assim que eu levo até para o CPC, essa admiração e discordância. Tem me ajudado muito, ultimamente, esse processo aí. Só que eu achei interessante você trazer essa validação, contestação. Eu queria que tu falasse, ampliasse bastante até o final, onde você traz da técnica da contestação das ideias discordantes. Então, Júlio, por favor, aí, amplia para a gente. Será um prazer. A questão é o seguinte, o binômio admiração-discordância, ele pode ser intraconsciencial. Não preciso abrir a boca para nada. Eu estou aqui com a minha consciência, poxa, eu admiro a Terezinha nisso, discordo dela naquilo. Preciso expressar. Aqui não diz discordância comunicada, expressa. Binômio, admiração, discordância. Eu convivo com a Isabela, admiro ela em algumas coisas, outras eu discordo, convivo com ela, não preciso falar, não necessariamente, não sou obrigado a falar. Agora, a partir do momento que eu quero expressar isso, aí entra a técnica do binômio validação-contestação. Daria um verbete essa. Porque nós não sabemos validar. Eu fui conhecer essa palavra na psicologia. Aqui dentro da comunidade tem muita gente que não sabe o que significa validar o outro. É uma coisa muito simples. É tu endossar, reforçar, indicar aquilo que o outro está fazendo, que está bom, que tu concorda, que está certo. Então, vou validar. De alguma forma, recompensar a pessoa naquele aspecto. Estou validando. Mas também eu posso contestar. Então, a técnica é essa. Eu digo, olha, concordo com você naquele ponto, mas nesse aspecto aqui eu discordo. Igual ela fez agora. Ela fez exatamente isso. Ela fez a validação. Em seguida, ela pôs a contestação. Eu queria indicar nesse livro aqui, onde é que está a câmera? Lá. Qualificação assistencial. Tem uma seção só sobre discordância. Essa seção sobre discordância é a minha monografia da psicologia, da graduação. Eu fiz a minha monografia da graduação, que o tema foi contestação cognitiva. Claro, aplicado na psicoterapia. Publiquei ele no formato de um livro, que está na Amazon, com um preço simbólico, não ganho dinheiro com ele, é um preço simbólico. Nem deveria estar fazendo propaganda disso aqui, mas enfim. E eu peguei esse material e falei, não, esse material ele tem que estar aqui. Virou palhaçada. Ele tem que estar aqui. Claro, aí eu adaptei, coloquei os aspectos conscienciológicos que estão ali. E é muito interessante, porque essas informações que estão aqui nesse capítulo da discordância, eles são embasados em muito estudo clínico da relação terapêutica entre o profissional e o paciente, ou cliente, enfim. A psicologia, ela tem muitos conteúdos riquíssimos para a gente aproveitar dentro da conscienciologia. Principalmente nessa questão de relação terapêutica, de empatia, Carl Rogers, a própria logoterapia. Tem muita coisa boa. Isso é uma coisa também para a gente pensar. Ficar só lendo, estudando conscienciologia, ok, leva o nosso conhecimento lá para cima. Mas a conscienciologia não é completa. Ela não é perfeita. O professor Valdo tinha uma cosmoanálise muito grande. A erudição dele era a polimatia dele era totalmente generalista. O que possibilitava ele de ter muitas neoideias e trazer muita coisa para a conscienciologia. Então, era isso. Tem coisa na psicologia que eu acho... Eu estou aqui... é bom eu deixar bem claro, né? Eu não estou aqui como psicólogo. Estou aqui como estudioso, pesquisador da conscienciologia. Então, eu quero dizer o seguinte, que a psicologia tem coisas que ela que a conscienciologia engole, supera, assim,
Por exemplo, só essa questão da empatia aqui que eu falei. Cosmoempatia e holoempatia. Só a holoempatia já engole a empatia da psicologia. Em compensação, tem coisas na psicologia que eu acho que seriam muito... que a gente pode ainda absorver, adaptar e aplicar nas nossas pesquisas teáticas da Conscienciologia. Pessoal, vamos para mais uma pergunta, então, e a gente já corre aqui para o chat, tá? Tem várias perguntas. O William deve ter mandado pergunta. Não mandou ainda? Ainda não. Poxa, vamos para mais uma pergunta aqui, por gentileza, e na sequência seguimos com o chat. Bom dia, Júlio. Parabéns pelas ideias apresentadas. Eu tenho alguns questionamentos gerais. Tá. É o seguinte, primeiro, realmente o professor Valdo foi muito feliz em apresentar todas essas ideias, mas vamos tentar pensar aqui. Se ele estava apresentando essas ideias amplas de primeira vez, ele obviamente ia apresentar um jardim de infância. Porque senão, com essas informações, a gente já teve uma dificuldade muito grande de entender. Então, com ele jardim de infância talvez seja até exagero. Vamos botar primário, para não diminuir tanta gente aqui. Mas veja, isso era para a gente conseguir ampliar. Então a gente tem a obrigação, se é que a gente entendeu, porque é aí que está talvez um pequeno gap. Se a gente entendeu, a gente tem que obrigatoriamente ampliar aquilo, porque a consciência é complexa. Perfeito. Aí entra outra coisa. Quando alguém te dá uma ideia, apresenta uma ideia diferente, quais são as primeiras opções que normalmente tem? O indivíduo está errado, o indivíduo não entendeu. Quem é fulano para estar dizendo? Principalmente se for contra, ou ampliar um pouco as ideias do professor Se Paulo, tudo é a priori nós. Eu estou cortando ela igual é a base de todos nós aqui. Mas vamos lá. Dificilmente, estou falando isso porque eu tento sempre apresentar uma ideia diferente. Por que eu tento apresentar ideia diferente quando a gente debate alguma coisa? Porque a que está sendo apresentada a gente já conhece. Então eu tenho que dar uma visão diferente para ver até se a gente realmente entendeu aquilo, para ver se a gente consegue ampliar, porque senão a gente bate sempre na mesma tecla e não vai para frente. Tá? Então, a visão é diferente. Por que ela tem que estar errada? Por que eu não me dou a possibilidade de analisar? Outra coisa que eu percebo também, você apresentou uma ideia. Se você pensasse igual a mim, você apresentaria a minha ideia. Então, como que eu vou querer entender uma ideia diferente pensando do mesmo jeito que eu já pensava? Então, a gente vê que existe realmente uma necessidade de intercompreensão. Então, isso é fato. E que as ideias devem ser ampliadas, o professor Valdo batia várias vezes nessa tecla. Agora, também tem a ver também com a própria personalidade dele. Ele, às vezes, ele incitava bastante o debate, mas na hora do debate ele não gostava do debate. Que ele falava, não, é assim porque eu acho que é. Então, é uma consciência no processo evolutivo, todo mundo está evoluindo, ele tinha uma visão muito maior do que a gente tinha sim, ele podia estar vendo além do que a gente podia estar vendo, com toda certeza, mas a gente tem que analisar o que a gente consegue perceber. Então, vamos ampliar também e também reconhecer o nosso pouco conhecimento. Outra coisa que eu percebo às vezes, a gente não se esforça, estou falando até por mim mesmo, não se esforça para entender melhor e fala que aconteça o melhor. Não, mas antes de acontecer o melhor, deixa eu me predispor a entender o que o indivíduo está falando, o que está acontecendo, para eu ampliar a minha possibilidade de assistência, porque que aconteça o melhor, eu já estou tirando a minha responsabilidade e desejando. Eu nem busco entender o indivíduo, eu nem busco ampliar a possibilidade de assistência, porque a assistência, no meu ponto de vista, ela está completamente conectada com cognição. Tá, no meu ponto de vista, não, o professor Walter falou isso várias vezes, né? Que às vezes ele até colocava como sinônimo cognição e evolução, cognição, assistência e cognição, alguma coisa assim, porque facilita muito, tá? Então, eu estou até pensando em abrir mão do meu laboratório, porque eu estou gostando muito desse debate aqui, eu acho que é uma possibilidade muito boa mesmo. E tem uma outra coisa, que às vezes eu estou jogando um monte de informação, porque eu acho que eu vou, não sei se eu fico ou não fico, então eu estou falando tudo ao mesmo tempo. Tá bom. Tem uma outra coisa que talvez tenha a ver comigo mesmo, é que eu percebo, eu não tenho um parapsiquismo muito exacerbado, né? Aliás, nem muito, nem pouco, né? E eu percebo que às vezes a pessoa ela tem uma postura meio
fechada por excesso de confiança. Então, ela confia tanto no conhecimento que ela já tem. Ela acha que tem um parapsiquismo tão grande que, obviamente, o outro não está entendendo. Porque eu, the best, the only one, que consigo perceber tudo e que estou com um amparo muito grande aqui, obviamente, quem está errado? É isso aí. Eu gostaria de... E mais uma vez, parabéns. Obrigado. Eu só gostaria de fazer um complemento que ela falou ali da questão da assistência e cognição, e a gente falou um pouco aqui antes. A intercompreensão ela é um processo, né, essencialmente mental somático, mas ele é afetivo também. Tanto é que eu dei vários exemplos aqui do quanto a nossa afetividade positiva ou negativa interfere na minha interpretação. Se eu já não vou com a cara do fulano, eu já acho que ele, né, isso ou aquilo ali já me gera, já diminui a probabilidade de eu me esforçar para entender ele, porque cria uma má vontade. Então isso é importante a gente ver. A afetividade, ela também está muito diretamente ligada à intercompreensão, às nossas emoções relacionadas à pessoa. Aí entra a admiração, discordância, né? Júlio, e só uma contribuição com o que a colega colocou há pouco, quero ver também se você concorda, é que quanto mais eu entendo a respeito de intercompreensão, menor o meu nível de expectativa em relação à figura do outro. A heteroexpectativa ela é minimizada a partir do entendimento do que seja a intercompreensão. Caso contrário, a gente vai ficar sempre observando o que não é feito, em termos não só nosso, né, da nossa intraconsciencialidade, como do grupo. Acabamos aí por nos tornarmos ditadores, né, de regras, enfim, a gente acaba... Se você concorda... Sim, inclusive é uma omissão, eu devia ter colocado isso aí, a expectativa que tu realmente... Eu gostaria de conversar ali, que a colega logo no início colocou a obrigação. Eu não concordo, ninguém é obrigado a nada, é o meu ponto de vista, né? A obrigação é você... Mas ela falou obrigação, que nós temos... Eu entendi o que ela... Eu intercompreendi o que ela quer dizer. Ela disse o seguinte, que nós temos a obrigação, e eu concordo com ela, que somos uma ciência. Né? A gente não é uma dogmática. E aí ela falou que nós temos a obrigação de expandir, de aperfeiçoar, e realmente, ela não quis dizer nós, ela quis dizer a ciência. A ciência, para ser uma ciência, ela tem que expandir os conhecimentos, ela tem que continuar promovendo pesquisas, refutações, neoideias, nesse sentido que ela falou obrigação. Foi o que eu entendi, você fala se eu estiver errado. Então, beleza. Aí a gente fechou nessa, então. A Maísa, acho eu que você já respondeu o questionamento dela, coloca, professor Júlio, no debate tarístico, qual o limite da aceitação da ideia alheia e a convivência com a autocorrupção do outro? Falamos, né? Já respondemos numa questão. Um abraço para a Maísa. É mais ou menos aquele negócio assim, que não tem limite para a intercompreensão. É aquilo que a gente falou, nós temos que saber distinguir. O fato de eu compreender muito ou totalmente a ideia de alguém não me dá obrigação de concordar com ela ou de seguir o que ela está pensando. Essa distinção que a gente tem que fazer. Agora, como é que eu vou saber se eu realmente discordo, se realmente aquilo lá é uma autocorrupção mesmo? Para eu chegar a esse julgamento, eu tenho que ter compreendido muito bem essa consciência. Agora, uma técnica é a gente pensar assim, é muito fácil de entender a intercompreensão ideativa. Eu vou dar aqui um resumo, a técnica síntese. Claro que é um exercício imaginativo. Como é que um serenão compreende as nossas ideias? Se tivesse um serenão aqui, por exemplo, e ele discordasse de mim, vocês acham que ele ia debater comigo, ia apontar o dedo para mim, ia bater na mesa? Entende? Então, assim, é a coisa do pacifismo. Eu posso ser totalmente pacífico para entender uma ideia que eu discordo totalmente. Esse é o ponto. A gente saber separar. E não quer dizer que o fato de eu ter compreendido... Vamos pegar um caso, um criminoso. A gente pode compreender as razões que fizeram... sociais, a história de vida dele, todos os agravantes e atenuantes. Eu posso ter uma super compreensão, e a gente exercita muito isso no consultório. Posso ter uma super compreensão. Pronto, ponto, compreendi.
Agora estou com ferramentas, estou com uma cosmovisão para ou dar o feedback, ou fazer alguma intervenção, ou tomar uma decisão, mas baseado de uma compreensão do contexto dele. Não é mais algo carregado em emoção, não é algo reativo. Ah, ele cometeu um crime, então ele é mau, eu tenho que condenar ele. Ó, intercompreensão zero. Então a gente pode não se acumpliciar com a autocorrupção do outro, mas isso não tem nada a ver com intercompreensão. Intercompreensão, gente, não é intercomplacência. São coisas diferentes. Eu espero que tenha explicado para a Maísa. Qualquer coisa ela manda a pergunta de novo, Maísa. A Maísa, né? Ela questiona o seguinte: Júlio, qual é o principal trafor desenvolvido da consciência que tem intercompreensão bem desenvolvida? E quais seriam os trafares? Quais seriam os trafares que mais podem dificultar essa aplicação? Eu acho que o trafar que pode dificultar é a priorismose, né? Inclusive o Gabriel ontem falou para eu não esquecer de falar das crenças. As crenças que são aquelas convicções muito arraigadas. A pessoa ela já tem aquelas... É assim, ponto. É assim, pronto. Então aí eu vou voltar lá para o início, para o primeiro item, que é o da aceitação. Gente, nós estamos... Não tem isso, é isso aí, ponto. O argumento. Contra fatos não se discute, é isso e ponto. Ponto final. Não existe isso em termos de consciência. Não existe. O próprio professor Valdo, que é a nossa cobaia, né? Estamos estudando com o professor Valdo de cobaia, ele às vezes era veemente num posicionamento num dia, e às vezes em dias depois, na mesma área, na mesma temática, ele era veemente em outra ideia, que aparentemente ia contra. Mas não, é o contexto, é o momento aquele viés. Quantas vezes o professor Valdo não falou o seguinte, ó, eu posso pegar um tema aqui do verbete e fazer 30 verbetes com o mesmo título, sobre o mesmo tema, só que com 30 vieses diferentes. Então, por quê? Porque a consciência é extremamente complexa. Gente, nós estamos começando, imagina o conhecimento que a gente vai ter daqui 1000 anos, 2000 anos. Então, essa coisa da gente chegar e ter essas convicções, é isso e ponto final. Essas crenças, a gente tem que flexibilizar, flexibilidade mental. Quanto maior, vamos pegar essa questão na pergunta da Maísa. Quanto maior rigidez de pensenidade, mais dificuldade a pessoa tem na intercompreensão. Quanto maior flexibilidade de pensenidade, mais facilidade. Outra coisa que facilita a intercompreensão, experiência. Experiência de vida. Então não adianta a pessoa se fechar, tipo numa sala de aula ou na sua instituição conscienciocêntrica e ficar ali só dando aula, voluntariando, e ela achar que ali ela vai obter toda a bagagem de experiências para ela evoluir. Então isso é uma coisa bem individual para cada pessoa avaliar. A gente precisa de experiência de vida, ter contato com as pessoas, com as consciências em determinadas situações, determinadas circunstâncias. Eu vou falar assim da minha parte, e confesso que a psicoterapia, a psicologia clínica, né, o atendimento, foi se não a principal terapia que eu fiz na minha vida para derrubar os meus preconceitos, os meus apriorismos em relação às pessoas. Todos nós temos. Todos nós temos. Então, esses julgamentos... Gente, eu já atendi tudo que é tipo de transtorno que vocês possam imaginar, transtorno mental. Não é a mesma coisa? É dentro do consultório, é clínica, é desempenho profissional. Ok, não é a mesma coisa aqui que convívio diário do cotidiano. Mas eu estou falando em termos de desenvolvimento da intercompreensão ideativa. E um dos pilares do paradigma consciencial é justamente o universalismo, né? Então, tamanha seriedade. Agora, voltando aqui para o chat, um comentário... Elias Pereira coloca, interessante que muitas vezes as pessoas estão de acordo ideativamente, mas não estão se intercompreendendo. Um comentário aí que ela faz. O William, tem 2 questionamentos aqui do William. Finalmente! O William coloca, Júlio, que traços podem estar na gênese dessa atitude de não se esforçar para compreender o outro?
Eu acho que vai naquela linha do apriorismo, seria um deles, mas é um contexto, né? Vamos ver, se eu não me esforço, pode ter preguiça mental. Tem isso também que eu coloquei aqui, a avolia, palavra bonita, que é a falta de vontade, né? A preguiça mental, a preguiça, a impaciência, a necessidade de querer afirmar o seu próprio pensamento. Tem muita coisa que está na Gênesis, eu não sei qual que é a raiz principal, mas acho que tem muitos fatores. Muitos fatores. Insegurança também é a insegurança. Porque se a minha... agora eu começo a lembrar, né? Começo a fazer associações de ideias e começo a lembrar. Às vezes no debate assim público, a pessoa tem uma preocupação muito grande com a autoimagem dela. Então eu falo aí você me questiona, aí inconscientemente até eu penso assim, não, vamos supor que eu sou hipicombo, autor, vamos pegar autorado, eu sou autor. Não, como que ela vai estar discordando de mim? Eu sou autor, eu sei as coisas, como que ela está... O que as pessoas vão pensar de mim? A autoimagem, preocupação com a autoimagem. E sendo que nós estamos numa ciência, a gente tem que gostar disso e não fugir disso. Tem que ser bom quando alguém chega. E eu até fiz um vídeo esses dias, a crítica, nós temos que ser amigo da crítica. Mas aqui eu já estou entrando num outro viés. Mas enfim, para o William lá, que demorou para mandar a pergunta, são várias coisas, mas essas coisas, insegurança, preocupação com autoimagem, crenças muito arraigadas, convicções, que a pessoa ela se abraça naquilo. E aí entra uma coisa que é interessante, né? Quando a gente tem uma autoimagem, uma autoestima muito fundamentado em determinados pensamentos e crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Isso aí já é mais complexo, né? Então aí as pessoas precisam defender certas ideias, porque se ela não defender aquilo, se ela questionar aquilo, ela vai ter que rever muita coisa na vida dela. Na página 4 você coloca arrogância. É arrogância acreditar que a ideia do outro está errada apenas porque você não a entendeu. Pois é. E a maioria, vou dizer mais, eu vou mais longe, hein? Não tem estatística e pesquisa sobre isso. A maioria das vezes a gente não entende totalmente a ideia do outro. É difícil a gente entender totalmente a ideia do outro. É difícil. A gente se esforça. Tem conceitos do professor Valdo que até hoje a gente ainda não entendeu direito. Por quê? Porque, veja bem, isso a gente falou no círculo recente. A Conscienciologia, ela tem muita questão da autopesquisa, pensenidade, as percepções, a subjetividade. Quando eu chego e faço isso aqui, eu estou tentando trazer para a objetividade. Quando eu coloco uma definição aqui, eu estou usando signos, palavras, para se referirem a significados que eu pensei, elaborei, questionei. Então eu estou trazendo algo subjetivo e tentando transformar isso em algo objetivo. Há um gap, há uma distância. Nesse meio do caminho, há perdas de dados. Existem palavras que elas não são exatas para se referir a determinadas ideias. Então há uma perda de informação. Então é muito difícil a gente entender completamente o outro. Por isso que a gente tem que se esforçar, por isso que eu fiz esse tema, para a gente começar a tentar, né? Se esforçar para isso. E a questão do parapsiquismo, né? Será que a gente inclui no dia de hoje, no processo de intercompreensão, a paraplateia? Isso é muito interessante da gente inserir ali nos nossos, na aula nas nossas empatia, reflexões. É o parapsiquismo. Demais. E o parapsiquismo, às vezes, eu gostava, aí tem a ver com aquilo que o professor Valdo dizia assim, ó, o meu amparador conversou com o amparador dele. E várias vezes ele fazia assim, e a pessoa chegava para ele e ele dizia, não, aqui o enumerador já falou com o amparador do fulano e já me disse, eu já sei o que eu tenho que chegar aqui e qual que é a intervenção que eu tenho que fazer. Olha, já é um nível muito avançado, né? Muito avançado. Agora o parapsiquismo, agora tem um ponto aí sobre o parapsiquismo. Tem um ponto sobre o parapsiquismo, na intercompreensão. Eu posso chegar aqui e falar de experiências parapsíquicas mirabolantes. Não, porque eu me projetei aqui, porque eu tive contato com a consciência tal, não sei o que, não sei o que.
e criar um imaginário na cabeça das pessoas. Algo inacessível. E isso gera atração, isso é sedutor. É por isso que muitos desses gurus famosos, eles têm esse poder, às vezes, de atrair grandes massas. Olha aquele cara lá que gerou o suicídio lá, esqueci o nome dele, Jim Jones, eu acho, né? Então esses caras, eles têm... Então essa coisa, a intercompreensão, ela precisa considerar isso também. Os limites e uma racionalidade, um discernimento que a gente não pode ser ingênuo nesses processos de fascinação. E ninguém está livre disso. Eu poderia chegar aqui e começar a falar, não, porque eu vi um amparador tal, eu tive a experiência extrasensorial tal, não sei o quê. Aí todo mundo, nossa, ele é o bambambam do parapsiquismo, não sei o quê. Isso enebria o discernimento das pessoas. Deixa tudo meio... Então a gente tem que abrir o olho. Nós estamos numa ciência. A Conscienciologia não poderia ter essas coisas. A gente tem que ter o pensamento crítico. As pessoas têm que se policiar para não entrar nessa. E um outro ponto também, que é um aspecto para se discutir, é a gente entender que a Conscienciologia é uma ciência, mas ela precisa da pesquisa, do debate, e tem o viés da divulgação. Isso, às vezes, fica meio misturado na cabeça das pessoas. A gente tem que entender. Uma coisa é eu, por exemplo, gravar um vídeo. Por exemplo, lá a Isabela vem, não, Júlio, vamos divulgar a tua tertúlia matinal. Aí eu vou falar, pessoal, vou ser simpático, vou sorrir, vou falar, tentar ser positivo, mandar uma... para divulgar. Outra coisa, a gente está aqui no debate. São posturas diferentes, são propósitos diferentes. Entende? Então, no debate, em Conscienciologia, nós temos que ter esse foco na realidade, nas verdades, nos fatos, parafatos, no esclarecimento. E não começar a supervalorizar meios e formas em detrimento dos fins. Enfim, é outra coisa. O William coloca o seguinte para nós. Júlio, poderia expandir o conceito de argumento irresistível e a sua diferença com o argumento para modificar o pensamento alheio? Então, isso aí é uma... Olha, eu vou dizer, isso aqui foi um insight que eu tive na TENEPS. Existem argumentos irresistíveis. Exatamente como profilaxia... É um paradoxo isso aí. Exatamente como uma profilaxia da tentativa do convencimento. Então a gente não tem que... A questão de doutrinar, convencer o outro, mas focar na fundamentação, na argumentação daquela ideia que eu estou propondo. O argumento irresistível, claro que isso vai depender do discernimento da pessoa que está lendo aquilo. O professor Valdo tinha um conceito, não tinha? Que era alguma coisa irresistível, não tinha, Terezinha? Não tem um conceito, professor Valdo, que é assistência irresistível, alguma coisa que é irresistível, quando o evoluciólogo vem, fala, e ele dizia, é irresistível, porque é do evoluciólogo, vem toda uma energia, Eu não estou lembrando agora, mas tem um conceito dele que é alguma coisa irresistível. Eu não lembro agora. É mais ou menos nessa linha. O argumento bom, porque assim, a gente está em ciência, é tudo baseado no argumento. É a argumentação. Não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, intercompreensão é isso. Tá, e aí? Mas é isso por quê? Da onde tu chegou nisso? Por que tu está dizendo isso? Como é que tu vai embasar isso? É argumentologia. Os pilares fundamentais da ciência é a argumentação, seja discursiva, seja experimental. O argumento é esse teste que eu fiz aqui, controlado, com grupos aqui, esse experimento e tal, a argumentação. E existem argumentos que eles são irresistíveis. Esse dá um tema também de verbete, tem que estudar mais. Por favor, Tere. 5, você traz a questão das distorções. E eu tenho pensado muito da questão da distorção da imagem da pessoa. Por exemplo, eu te conheço, te recebi, né, no IPC há quantos anos? Eu tinha uma imagem de você, de como você foi, né? Você era naquela época, né?
Hoje, eu vendo o Júlio aqui, nossa, é o Júlio, com seus 3 livros publicados, né, com a consciência aí que está se esforçando cada vez mais para compreender os outros. Para compreender, para evoluir. E daí eu trago para o meu lado, assim, né? Às vezes a pessoa tem uma imagem distorcida, né? Daquela pessoa do passado. E daí ela não percebe. Isso acontece muito nos grupos, assim, familiar, né? Dando um exemplo, né? Não percebe o quanto aquela consciência se esforçou e está num processo, né? De recuperação de cons, de reciclagem, sabe? E aquela pessoa que ficou fora do tempo, digamos, ela não acompanhou o tempo que a pessoa fez toda essa reciclagem. E quando ela se encontra, quando há um encontro assim, a pessoa ainda está no passado, sabe? Ela não vê a imagem nova da pessoa. Não atualizou o software. Não atualizou. Eu acho isso muito sério, sabe? Porque eu tenho visto isso acontecer dentro da própria Conscienciologia. Mas você acha que isso gera algum tipo de conflitos, porque entra a questão da não valorização da consciência uma para a outra, tu entende? Aquele respeito que naquele momento, assim, eu penso assim, o lado, levando para a parte mais multidimensional, né? A questão das consciências. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente dessomar, por exemplo, né? Eu já reciclei várias coisas, daí eu vou lá na baratrosfera tentar fazer um resgate. Será que aquelas consciências que estão lá, aqueles meus amigos do passado, de que forma eles vão me ver nesse momento, entende? Que energia eu vou passar para eles? Eu tenho uma intenção de resgate, mas será que eu assumo isso? Esse tema aí é complexo, bem complexo, Terezinha. Imagina se o professor Valdo, até o final da vida, estivesse lá só fazendo projeciologia, só falando de projeção, só dando curso de projeção. Ou mesmo lá do espiritismo, se ele tivesse ficado só nisso. Não, ele expandiu, ele foi para cá, ele foi para lá. Imagina quantos pedidos até o final da vida o Valdo não deve ter recebido para falar de projeção. Tem mini dissidentes que saíram da Conscienciologia porque o professor Valdo abandonou aquele viés de ficar só na questão da projeção, da projeciologia. Então isso que você está falando é interessante porque isso tem uma forte relação com o grupo. Porque, às vezes, o grupo ele quer alimentar também. Ele quer que você fique só naquilo. Por N razões. Então, às vezes, a gente tem que pagar um preço, que é o que o professor Valdo fez. Vamos levar esse exemplo da projeciologia. De muita gente, de repente, ir embora porque ele abandonou. Abandonou não, mas ele expandiu, ele não ficou preso naquilo. Então, ele teve que passar, né, seguir adiante. Seguiu adiante. Ele saiu daquilo lá. Então, às vezes, o grupo faz uma certa pressão para você ficar só naquilo, só não sair daquilo. Ah, não, o Júlio é o cara das definições sinonímias e antonímias. Eu fazia 20 anos lá com o professor Valdo. O Júlio é o cara da definição sinonímia e antonímia. Publiquei um livro, publiquei 2 livros, publiquei 3 livros, tenho 2 e-books publicados, sou psicólogo, tenepecista há quase 20 anos, ou até mais. E aí as pessoas chegam, não, Júlio, vem aqui ensinar essa definição sinônimo e antonímio, entendeu? Não é uma questão de arrogância, não é uma questão de menosprezar, não é uma questão de diminuir, de achar que aquilo não é importante, não. É que o meu time é outro, eu segui outras áreas, eu me interesso, eu quero me desenvolver em outras áreas. Então a gente tem que ter esse discernimento que às vezes, até certo ponto, é antipático. É antipático a gente dizer não para as pessoas não te compreendem. Esses mini dissidentes, provavelmente, aliás, a incompreensão é talvez uma das principais características do mini dissidente. Isso é algo para a gente observar. Cada um avalie o seu caso. Agora, uma das piores coisas é o seguinte, é você não me compreender e eu devolver para ti incompreensão. Assim é que é o processo do conflito bélico. Assim que começa. Eu fiquei pensando sobre essa questão, refletindo, né? O quanto da nossa responsabilidade. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou desse ponto, né? Eu não vou provar para alguém que eu já estou reciclando determinado traço. Mas o que eu posso passar através do meu autoexemplarismo. Perfeito. Você fez a síntese, Terezinha. Você fez a síntese.
do meu ponto de vista. A gente, pelos meus cálculos, a gente ainda tem 10 minutos, é isso, Isabela? Tem questões aí? Por favor, mais o pessoal elogiando aqui o debate. Na questão questionamentos, não. Aqui naquela, eu queria completar a sequência que eu comecei a fazer, eu parei na interpretação e faltaram 2. O verificação e o discordância, ou feedback. Esse último item a gente já falou aqui, do binômio admiração-discordância, validação, contestação. Mas o verificação a gente falou pouco, que esse é um elemento muito importante na intercompreensão. A pergunta, o debate não é só argumentos afirmativos, eu escrevi aqui. É também perguntas. Pô, mas você falou isso, mas você está querendo dizer isso, exatamente isso, ou de repente você está querendo dizer outra coisa? Você poderia explicar melhor o que você disse? Entende? Ninguém está proibido de fazer isso. Então a gente tem uma espécie de treinamento, de programação, de condicionamento, que é o bate-pronto. A pessoa falou um negócio lá, eu já bate-pronto, já em cima já respondo tal, meu taquipsiquismo. Mas não é assim. Muitas vezes não é. Cara, às vezes a gente entende, né? Mas é importante essa coisa da verificação. Nós somos pesquisadores. Princípio da descrença. Então eu vou lá e vou checar. Vou perguntar, Isabela, eu entendi isso aqui. Foi isso que você quis dizer? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa tua fala? Para deixar mais claro? Essa é a troca. Respeito à expressão da ideia do outro. E não simplesmente eu chegar e colocar a minha por cima de uma forma presunçosa, né? Então esse é o item da verificação. E aí eu queria aproveitar e pegar alguns exemplos, até para clarear, ali no paper, está na página 5, o item 8, né? É 8 aquilo ali, né? Número romano. É 8? É. Distorções, as distorções interpretativas. Eu coloquei alguns exemplos, mais da nossa realidade, e que eu observei, né, em determinados debates, interlocuções, e também alguns comigo, mas eu não vou dizer qual que foi comigo, qual que foi com o outro, não interessa aqui, a gente não vai personalizar. Então, por exemplo, uma distorção é a favor do trafor da pessoa, logo é a favor de todos os comportamentos da pessoa. Essa é uma distorção interpretativa. Aqui entra questões de lógica, silogismos e bababá. É a favor do trafor da pessoa. Então, vamos supor, eu pego um exemplo desses que eu falei de ditador e chego e digo, puxa, o fulano tinha um trafor que era esse e esse. Se eu falar isso, muita gente vai ficar contra mim, ou achar que eu gosto do cara. Porque quando a gente reconhece um trafor, nós estamos, de uma certa maneira, sugerindo que essa pessoa possa ser admirada, que essa pessoa possa ter reconhecimentos. Então, se ela é um psicopata, um ditador, fica muito ruim tu chegar e dizer, olha, esse cara tinha esse trafor. Mas aí é da distorção de interpretação das pessoas. Se eu estou fazendo uma análise conscienciométrica do Joãozinho, que foi um tirano da história, será que ele não tem nenhum trafor? Pô, se ele foi um político, assumiu um cargo público, teve um poder gigantesco nas mãos para causar um genocídio, é que alguma inteligência esse cara tem. Então, mas o fato de eu identificar esse trafor, essa competência, essa virtude, não significa que eu sou a favor de todos os comportamentos, que eu sou a favor do genocida lá, da autocracia. Então esse é o exemplo. E o inverso também é verdade. O fato de eu fazer uma heterocrítica, uma identificação de um trafar lá na Conscius, não significa que eu sou contra a pessoa, que eu não gosto da pessoa, que eu tenho desafeto pela pessoa. Não significa necessariamente, tá? Porque às vezes tem os casos que... O 3, eu sou a favor de A, logo... a favor de A, logo é contra B. Isso é uma outra interpretação, dedução, inferência distorcida. Então aqui eu tenho um exemplo. Ser a favor da autocriatividade nas pesquisas da consciência, e foi o que a colega falou, e ela não está mais aqui, foi embora, me abandonou, não significa ser contra, por exemplo, a pesquisa bibliográfica. Isso aqui eu presenciei. A pessoa chegou e falou assim, não, nós temos que ter mais criatividade
nas pesquisas, nos livros, nos verbetes da Conscienciologia, lançar novas ideias. Neoverpons, aí outra pessoa, não, nós estamos lendo pouco, a gente tem que ler, pesquisar, estudar o que já tem. Mas a pessoa não disse que ela é contra a leitura, a pesquisa. Ela falou que nós temos que incentivar mais a criatividade. Aliás, a pesquisa, a leitura, é uma das grandes fontes de inspiração e de criatividade. Os dois caminham juntos. Quanto mais estiverem juntos, melhor. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, isso acontece muito nas distorções de interpretação. Eu digo que eu sou a favor de A, a pessoa deduz, se ele é a favor de A, ele é contra o B. Não necessariamente. Desenvolvimento. Se a pessoa procura desenvolver A, então ela é ilimitada e incondicionalmente restringida ao A. Então eu dei aqui alguns exemplos. Isso aconteceu também em debate. Incentivar o autofortalecimento consciencial. Então eu chego aqui e digo assim, olha, evolutivamente o melhor é a gente ser cada vez mais forte, energeticamente, emocionalmente, em todos os sentidos, ser uma fortaleza de energia, de consciencialidade. Eu falo isso. Não significa ser a favor de ter que suportar tudo. Masoquismo. Então, o fato de eu incentivar, de eu reforçar a necessidade de nos fortalecermos, não é o mesmo que eu dizer assim, então nós temos que nos submeter a qualquer coisa. O importante é que eu tenho que ser forte. Então, eu estou lá, por exemplo, numa relação tóxica, um relacionamento tóxico, extremamente assediador, e eu não vou sair. Não, eu não vou sair porque eu tenho que estar lá para me fortalecer, é a minha reciclagem, eu tenho que evoluir. Isso aí eu já vi várias vezes, isso aí, principalmente no consultório. Rola, inclusive, agressão física, mas a pessoa está lá, não, é eu que tenho que me melhorar, é eu que tenho que... Isso já entrou no campo do masoquismo. Então, são coisas diferentes. Buscar o autofortalecimento não significa que tu tenha que ser masoquista. Então, são exemplos de sutilezas que foi falado aqui na hora de interpretar. Recomendar o abertismo consciencial não significa concordar com a dispersão da falta de foco, e tinha um outro aqui também, ou promiscuidade. Então, assim, gente, nós temos a evolução, ela exige da gente um abertismo consciencial. Para a gente ter contato, vai expandindo. Por exemplo, quando eu publico um livro, eu tenho aí um grupo de leitores e tal. Quando eu publico o segundo, já aumenta mais um pouco. Quando eu olho os contatos, os links, os laços, o rapport mental somático que eu estou criando com uma quantidade. Evoluir é isso, tu vai expandindo. Mas isso não significa ficar dispersivo. Que você não vai ter público-alvo, que você não vai ter metas e objetivos, coisas mais definidas. São as sutilezas da interpretação. Era isso. Júlio, temos mais 2 minutinhos, se você... Tem alguma questão rápida? Não, são mais... Agora são... Em cima de pontos que a gente já falou, isso, né? Isso. Já é para eu fazer o fechamento? Isso. Terminou rápido. Terminou. Bom, eu queria agradecer, né? Sou extremamente grato, mais uma vez. Assim como eu sou grato a tudo que eu realizei e aprendi dentro da Conscienciologia. Sou grato ao Eduardo lá. Grato ao pessoal da transmissão. Às pessoas que assistiram e contribuíram. E eu queria deixar uma questionologia assim, que faltou eu colocar no paper, para cada um avaliar, né? Aquela perguntinha básica que não poderia faltar. De 1 a 5, qual o nível da sua intercompreensão ideativa? Júlio, agradecemos demais a explanação no dia de hoje. Aguardamos também a sua contribuição à Enciclopédia da Conscienciologia, já como autor experiente de livros, agora na Enciclopédia da Conscienciologia, que foi algo que você compartilhou no início. E para um fim de aprofundamento em relação à temática de hoje, vale aos teletertulianos matinais e também os amigos que cá estão, a tertúlia matinal de uma pesquisa epicentrada pela professora Marina Tomás, com o título Escutatória.
que está bem em cima do lance, está bem convergente aí com o debate de hoje. Nessa tertúlia matinal, nós tivemos 354 acessos, 127 espectadores simultâneos e 10 presentes aqui no tertuliário. A todos e todas, uma excelente semana, boas oportunidades de reflexão e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.